Queria chamar a atenção da amada igreja e desejar a todos boa noite. Graça e paz. Amém? Amém. Estamos mais um domingo à noite na casa do nosso Deus. Como sempre, o nosso propósito é bendizê-lo, adorá-lo e também engrandecê-lo e aprender mais de sua palavra, juntos, unânimes nesse templo. Amém? Convido aos amados a se colocarem em pé para junto nós fazermos uma oração inicial. Chama aqui à frente nosso querido diácono Ivon, que possa assim estar fazendo uma oração inicial para junto nós louvarmos ao nosso Deus, desde já com toda reverência, com toda fervor em nossos corações para junto nós o cultuarmos. Boa noite. Vamos adorar pedindo a direção do Santo Espírito de Deus para o seu trabalho. Feche seus olhos e eleve os pensamentos aos céus neste momento, ao trono da graça. E vamos orar juntos. Santo Deus, amado Pai, graças te damos em nome do nosso Jesus Cristo, pelo teu amor e pela tua graça, Senhor, em nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, por esta noite maravilhosa, o qual o Senhor nos trouxe aqui, Senhor Deus, em tua casa, com este propósito em nosso coração, que Ele é de adorar, Senhor Deus, em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, pelo grande privilégio, Senhor, que temos em nossas vidas, de poder estar diante do Senhor, de poder adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, meu Pai. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja que se faz presente aqui em tua casa, a todos que estão aqui nesta noite, ó Pai, com esse propósito, meu Deus querido, que é de exaltar o teu santo nome, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa tudo que vai ser feito aqui nesta noite. Recebe, Senhor Deus, a nossa adoração como aroma suave diante do teu trono, Senhor. Derrama as tuas bênçãos neste lugar, Senhor Deus, porque este lugar, Senhor Deus, é santo, porque o Senhor habita aqui em nosso meio, meu Pai. Senhor, em nome santo de Jesus, abençoa, Senhor Deus, também aos músicos, Senhor Deus, dê vozes, Senhor Deus, aos teus servos, para que possa fazer a tua igreja cantar, Senhor, junto para com o Senhor, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, falai também conosco através de tua palavra nesta noite, que a tua palavra possa dar de encontro conforme a nossa necessidade, Senhor Deus, para que possamos sair daqui diferentes com a tua palavra em nossos corações, para praticarmos em nossa vida, Senhor. Em nome de Cristo Jesus é que nós, Senhor, te agradecemos. Amém. Muito obrigado, diácono Ivon. Com os amados ainda em pé, queridos, eu convido a amada igreja essa noite a louvar o Senhor. Assim entoaremos o cântico que tem como título Em Espírito e em Verdade. Louve a Deus essa noite com fervor em nossos corações. Chamo a equipe de louvor que possa se posicionar para junto louvarmos a Deus.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. És meu prazer e o meu louvor, pra te adorar, ministrando louvor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amados, podem se assentar. Muito obrigado. Ainda louvando esse Deus santo, nós iremos entoar mais um cântico, dessa vez com o tema Nosso Rei.
foi morto, mas agora vivo está, e naquele dia, enfim, toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Graças ao Senhor que nos libertou, com alegria de coração nós celebramos o Rei que vive em nós, que vive em nós. Só a igreja. Deus é mais uma vez. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Chegou o momento, irmão, de nós fazermos uma leitura bíblica. Cuido que os amados possam assim estar abrindo suas Bíblias para junto nós lermos uma leitura. A mesma se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 ao 21. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 21. Vamos estar fazendo uma leitura participativa, irmão. Eu vou estar lendo os versículos par e amada igreja, em uma só voz, os versículos ímpar. De 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Igreja. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Igreja. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra. Os amados poder se assentar. Chama aqui à frente nosso diácono Ademar, dessa vez, para se estar orando pela palavra que foi lida. Oremos, amada igreja. Soberano e poderoso Pai Celestial, obrigado pela porção da Tua Palavra, Pai, onde a mesma nos diz que nós tivemos reconciliação através de Cristo Jesus, Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada um que hoje está aqui presente, Pai. Também abençoe os visitantes e dá direção às suas vidas, Pai. E que cada dia nós também, Pai, podemos pregar a Tua Palavra, em nome do Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Amém.
Muito bem, queridos, chegou o momento de nós termos a oportunidade, o privilégio de assim estar ofertando a casa do Senhor. Assim entoaremos então o cântico que tem como título Entrega. Aqui à frente nós temos o nosso gasofilaço para os amados assim estarem ofertando a casa do Senhor. Temos também a chave Pix, né, aí na projeção, e lá atrás também tem o QR Code. Vamos todos louvar o Senhor, o cântico que tem como título Entrega. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Amém. Façamos uma oração de agradecimento. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio, pela oportunidade que aqui tivemos, Senhor, de estar ofertando ao Pai a tua casa, entregando, Senhor, os dízimos à casa do tesouro, Senhor. Que assim, Pai, venha suprir a necessidade, ó Deus, da tua amada igreja. Oramos, ó Deus, pedimos as tuas bênçãos celestiais para nossas vidas, que conforme teu querer e a tua vontade, Senhor, venha estar, ó Pai, suprindo as nossas necessidades. Assim, ó Pai, nós oramos agradecidos, pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, convido mais uma vez que os amados possam se colocar em pé, para junto nós nos confraternizar com bastante alegria, louvando ao Senhor, e também aquele momento que você vai sair do seu lugar, dar um aperto na mão do seu irmão, um abraço, e assim estaremos nos alegrando no Senhor, entoando o cântico que tem como título Eu Quero Ser Uma Bênção.
Deus, pra sempre vou dizer, em Jesus eu amo você. Ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer, em Jesus eu amo você. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer, em Jesus eu amo você. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Os amados poder se assentar. É maravilhoso sempre estar na casa do Senhor, né, com os irmãos, partilhando esse amor, né, que é um dom de Deus. É muito bom sempre estarmos unidos na casa do nosso Deus. Queridos, chegou o momento da nossa oração intercessória, né? Chamo aqui à frente o pastor Júlio César, que já está aqui à frente, para assim estar orando, né, pelos objetivos que temos aqui na projeção, pelos enfermos e pelas famílias da igreja. A palavra está com o pastor Júlio. Meus irmãos, vamos ficar em pé mais uma vez. Eu queria essa noite fazer diferente. Na mesma linha que vocês estão, peço só que dê a mão um para o outro, na mesma linha. E nesse momento nós iremos erguer nossas vozes para orar pelos enfermos. Queremos lembrar do pastor Ciro. O pastor Ciro está numa condição delicada, onde nós precisamos da intervenção de Jesus para restaurar a vida do pastor Ciro, também como os outros irmãos estão enfermos. E vamos orar também pelas famílias. Satanás, ele tem atacado as famílias. Vamos orar pelas famílias. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, Senhor, nós queremos nesse momento obedecer o mandamento da oração, o qual o Senhor diz ao apóstolo Paulo, aos Filipenses: perseverai na oração. E essa noite, Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos nesse momento perseverar na oração, porque a Tua palavra, Senhor, nos diz que a oração do justo tem muito por sua eficácia.
E, Senhor, nesse momento nós queremos lembrar dos nossos irmãos que estão enfermos. Pai, nós queremos lembrar do Teu servo, pastor Ciro, um pregador da Tua palavra. E nós queremos, Senhor, clamar pelo Teu servo, pedindo a Tua grande misericórdia, pedindo a Tua grande graça na vida do Teu servo, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, pelo poder do Teu Santo Espírito, acorda o Teu servo daquele leito, Senhor, nesse momento, o nome de Jesus, Pai, para que o Teu servo continue a pregar a Tua palavra, Senhor. Senhor, faça como o Senhor fez com Lázaro, Senhor. Ressuscita ele daquele leito, Senhor, para que ele possa continuar pregando a Tua palavra, Pai. Deus, nós queremos lembrar da irmã Sila. Pai, ser com a Tua serva, meu Senhor, dando a força à Tua serva, dando a graça, a misericórdia do Senhor para a Tua serva, Senhor. Ó Deus, nós oramos por aqueles que estão nos hospitais, que já foram desenganados pelos médicos, mas nós cremos que o Senhor é que dá a última palavra. Então, no nome de Jesus, restaure a saúde daqueles que precisam, Senhor. Deus, nós oramos pelas famílias da Tua casa, Senhor. Oramos, Senhor, que o Senhor haja com graça, com misericórdia. Pedimos, Senhor, que o Senhor repreenda toda a artimanha de Satanás nas famílias, Senhor. Deus, se há alguma família, algum casamento em contenda, Senhor, no nome de Jesus, pelo poder do Teu Santo Espírito, que é o convencedor, possa convencer as famílias da necessidade de mudança, mediante a Tua palavra, mediante a oração, Pai. Pai, no nome de Jesus, repreenda toda a artimanha de Satanás contra as famílias, Pai. Guarde livre de todo mal, Senhor. Ó Deus, nós queremos dar honra ao Senhor, queremos glorificar o Teu nome, porque temos visto a Tua boa mão, Senhor, nas nossas vidas, na vida das famílias. Temos visto que o Senhor ainda é um Deus de milagre, que pode fazer milagre, que pode curar as pessoas, se é assim o que o Senhor quiser, Pai. Então, no nome de Jesus, Pai, restaure a saúde dos enfermos. No nome de Jesus, Senhor, restaure as famílias. No nome de Jesus, Senhor, restaure os casamentos. Tudo para a Tua honra, para a Tua glória. E assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus, e toda a igreja diga amém. Sim seja. Obrigado. Obrigado, pastor Júlio. Os amados podem se assentar, como já estão. Nós vamos, antes de nós meditarmos na palavra do nosso Deus, entoaremos mais um cântico que tem como título Soberano. Os irmãos que souberem esse cântico, por favor, louve a Deus, para junto nós o cultuarmos como já estamos. Traçaste um plano lindo para mim, quiseste me usar para teu louvor, Senhor.
coisa linda a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quisestes me usar pra teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz a te cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Quanta coisa linda a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quisestes me usar pra teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas nesse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz aqui cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Amém. Graças ao nosso Deus. Muito bom louvar o nosso Deus e declarar também que Ele é soberano em nossas vidas. Amém? Queridos, essa foi a nossa primeira parte. Nós louvamos o nosso Deus, oramos. Chega o momento agora de nós meditarmos em sua palavra. Passa assim a palavra ao pastor Júlio César, que estará fazendo suas considerações e também pregando a palavra de Deus essa noite. Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz no nome de Jesus. Gostaria de fazer das palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras essa noite. Em Efésios capítulo de número 1, versículo 3, Paulo diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção
espiritual. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, pela sua santa graça, sua santa misericórdia, nos concede a nós, povo exclusivamente de Deus, estarmos na casa do Senhor para adorar, para glorificar, para bendizer e exaltar o seu bendito e soberano nome. Eu gostaria de fazer o reconhecimento dos nossos visitantes essa noite. Começar pelo meu lado esquerdo. Nós temos aqui o irmão Ednei, está nos visitando essa noite. Também temos a Noemi, que é a mãe do evangelista Benaia. Me tirou aquela dúvida, só vinha quando ele ia pregar. Hoje ele não vai pregar, mas ela veio mesmo assim, né? Já desse, eu disse, rapaz, mas o Benaia só traz a mãe dele quando ele vai pregar, olha. Agora sim, tá bom. Temos também a irmã Cristina, que está ali, que é a mãe do Alaf, veio diretamente de Belém do Pará. A minha ex-ovelha, a irmã Cristina, está nos visitando, vai passar um mês aqui conosco. Como eu já disse para a igreja, a Alessandra vai retornar a Belém do Pará dia 13 de outubro, tá bom? Então vamos orar por essa família, que Deus assim possa continuar abençoando. Vamos dizer a nossa frase que temos para os nossos visitantes? Seja bem-vindo na vida celeste e volte sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, de manhã eu me esqueci de comunicar, mas o irmão Gilmar com a sua família estão por Purupuru, tá bom? Então eles me comunicaram e não vieram de manhã nem à noite. Os outros eu não sei porque não vieram, tá? Irmãos, convido os amados para abrirmos as nossas Bíblias para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Os versículos que iremos ler do versículo 10 ao 20. Efésios, capítulo de número 6, versículos a serem lidos serão do versículo 10 ao versículo de número 20. Amém? Paulo diz aos Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo 10, ele nos diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e vestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim,
para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Vou pedir para o evangelista Benaia fazer uma oração, pedindo por essa santa palavra e pedindo por mim que irei pregar essa santa palavra. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos diante da Tua bendita palavra e santa, e queremos nessa noite te pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha usar o Teu servo com autoridade, com poder, Senhor, e a Tua igreja seja edificada, Senhor, pela Tua palavra, que saiamos daqui renovados, transformados, Senhor, pelo poder desta palavra que é bendita, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos a Tua direção, abençoa o Teu servo, dirige suas palavras e tudo aquilo que ele meditou, estudou, o Senhor falou com ele, que ele transmita aos nossos corações de maneira clara e que possamos, Senhor, não somente ser ouvintes da Tua palavra, mas praticantes, Senhor. Nos ajuda, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, evangelista Benaia. Podeis assentar-se. Meus amados irmãos e visitantes, eu gostaria nessa noite de conversar com vocês sobre o tema Estamos em Guerra. Estamos em guerra. Queridos, certamente é conhecido de todos nós, pela experiência que temos, que a vida cristã não é um parque de diversão. A vida cristã não é uma colônia de férias. Nós não estamos blindados. Há muitos perigos, há muitas ameaças, há muitos inimigos visíveis e invisíveis, externo e interno. Nesse campo não tem região neutra. Ninguém aqui pode dizer eu não estou nessa luta. Ninguém aqui pode dizer eu não estou nessa guerra. Ou você é um guerreiro ou você é uma vítima. Mas no que tange a batalha espiritual, há dois perigos que precisamos evitar. O primeiro perigo que precisamos evitar é subestimar o inimigo. Nós precisamos evitar de subestimar o inimigo. Queridos, se nós estamos falando de guerra, e é isso que o texto nos sugere, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Pense comigo no exército que vai para a guerra e ele não conhece o seu inimigo, não sabe com quem está lutando, não sabe as suas estratégias, será uma tragédia. Ou seja, há muitas pessoas que hoje pensam que o diabo ele é uma formiguinha. Há muitas pessoas que hoje que dizem até pisar na cabeça do diabo. Há muitas pessoas que zombam do diabo. Paulo, ele nos diz na sua santa palavra que nós não podemos ignorar o desígnio do diabo, os propósitos, os planos do diabo. Nós não podemos enfrentar de cara limpa. Nós não podemos estar nessa guerra com as armas carnais. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus.
Então esse é o primeiro perigo que nós precisamos evitar: subestimar o inimigo. O segundo perigo que nós precisamos evitar é superestimar o inimigo. Há muitos lugares hoje tratando sobre batalha espiritual. Parece que o assunto principal é o diabo. Fala-se mais no nome do diabo do que no nome de Deus. Em alguns lugares, o diabo ele tem até microfone. Diz aí o que você é, dá o microfone para o diabo. E subestimar é colocar o diabo em alto relevo, é colocar o diabo em cima. O primeiro, subestimar, melhor dizendo, falei o contrário, é pisar na cabeça do diabo, mas superestimar é colocar o diabo em lugar alto. Então nós precisamos evitar esses dois erros. Agora nós precisamos fazer uma pergunta: contra quem é a nossa luta? Paulo, primeiramente aqui no texto, ele vai nos dizer contra quem nós não estamos lutando. Olha o versículo de número 12. Paulo, ele vai dizer assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Paulo está dizendo aqui que a nossa luta, o nosso problema não é pessoas. Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra a gente. Porque, meus irmãos, muitas das vezes nós temos aquele pensamento: se eu tirar essa pessoa do meu caminho, as coisas vão melhorar para mim. Muitas das vezes nós podemos até sair de uma igreja e ir para outra igreja por causa de pessoas, e nós vamos pensar que ali vai ser melhor. Paulo está dizendo que a nossa luta, versículo de número 12, ele vai dizer: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Ou seja, a sua luta não é contra o seu esposo, a sua luta não é contra a sua esposa, a sua luta não é contra os seus filhos, contra o seu patrão, contra o seu vizinho, contra as pessoas que estão ao redor de você. Essa não é a sua luta. Paulo aqui vai nos dizer no versículo de número 11, ele vai dizer: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra a cilada de quem? Da minha esposa? Contra a cilada dos meus filhos? Contra a cilada de quem? Do diabo. Então, irmãos, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra a gente, a nossa luta é contra o diabo. O diabo, ele foi expulso dos santos céus. Ele caiu dos santos céus porque ele queria ser maior do que Deus, e nesse processo ele arrastou consigo 1/3 das estrelas. Lembra que Satanás, o diabo, ele era uma estrela, e quando ele caiu trouxe também 1/3 de essas estrelas, o qual o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo de número 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então Paulo aqui ele caracteriza no versículo de número 12 uma ordem, onde ele chama principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e força espiritual do mal. John Stott diz que essa ordem é uma ordem da desordem. É uma ordem da desordem.
Então aqui nós queremos ver alguns aspectos desse inimigo. E o primeiro aspecto desse inimigo é que ele é um inimigo poderoso. Ele é um inimigo poderoso. Ele vai dizer, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos e visitantes, o diabo, ele é poderoso. O diabo, ele é aquele que a palavra do Senhor nos diz que ele furta a palavra, e nós conhecemos pessoas que há bastante tempo vêm na igreja, mas nunca se convertem. Por quê? Porque muitas das vezes o diabo, ele furta essa semente que foi implantada na vida do pecador. A palavra do Senhor nos diz que o diabo é quem semeia o joio no meio do trigo. Lembra lá de Judas? Então o diabo, ele tem poder para isso. A palavra do Senhor também nos diz que o diabo, ele se opõe ao pregador. Enquanto eu estou pregando aqui, o diabo, ele está tentando destupar a palavra. Então ele se opõe àquele que prega o evangelho. O diabo também, ele oprime as pessoas que estão com espírito de enfermidade. Está percebendo aí como o diabo, ele é poderoso? A palavra do Senhor também nos diz que o diabo, ele resiste à obra missionária. Então, irmãos, o diabo, ele é poderoso. Não caia nessa de pisar na cabeça do diabo. Não caia nesta de superestimar o diabo, porque ele é poderoso. Outro aspecto que o apóstolo Paulo vai nos dizer que o diabo ele é astuto. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada no grego quer dizer metodóia, que vem da palavra método. Ou seja, o diabo, ele tem as suas estratégias. Irmãos, preste atenção que eu vou lhe falar agora. Depois de Deus, não se tem um ser que mais conhece a pessoa a não ser o diabo. Depois de Deus, não tem nenhum ser mais que conhece uma pessoa do que o diabo. Então, por ele conhecer a pessoa, ele arma as suas estratégias. Ele é astuto. Então, nós precisamos estar vigilantes para não cair na cilada do diabo. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 Pedro 5,8, ele diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo está ao derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Então, além de ele ser poderoso, ele também é astuto. Outro aspecto aqui do diabo, só para você conhecer como que ele é um inimigo persistente. Olha o versículo de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que o diabo, ele é persistente. Paulo aqui, ele usa a expressão, no versículo de número 13, a expressão para que possais resistir no dia mau. Irmãos, qual é o dia mau? É aquele dia da pressão.
é aquele dia onde está tudo bem na sua vida, a sua vida financeira, a sua vida familiar, no seu trabalho, no seu colégio, está tudo bem com você, e de repente, pelo diabo ele ser persistente, no versículo de número 13, qual está dizendo, para que possais resistir no dia mau, e por ele ser persistente, tudo vai bem na sua vida, mas chega um momento que tudo desanda. Você vai fazer uns exames e descobre que está com uma doença grave. Isso tudo é coisa do diabo, porque ele tem um espírito da enfermidade. Então Paulo está dizendo que nós precisamos, no versículo de número 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, tirar férias. É isso que ele está dizendo? Depois de ter vencido tudo, tire umas férias, viagem. É isso que ele está dizendo? Paulo está dizendo, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Permanecer inabaláveis. Irmãos, sabe por que muitas das vezes o diabo ele tem vantagem sobre as nossas vidas? Porque naquele momento que nós vencemos por meio da oração, naquele momento que nós vencemos uma batalha espiritual, muitas das vezes o que acontece? Nós relaxamos. E o apóstolo Paulo diz que nós precisamos, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu quero trazer uma ilustração de uma estatística que diz assim, que os maiores acidentes acontecem quando as pessoas estão para chegar em casa. Os maiores acidentes acontecem quando as pessoas estão para chegar em casa. Por quê? Porque eles estão para chegar em casa, aí as pessoas o quê? Relaxam, né? Tira o cinto de segurança, tira o capacete. Então a maioria dos acidentes acontece quando as pessoas estão chegando em casa, porque elas relaxam. Trazendo essa ideia para o que o apóstolo Paulo está dizendo, é exatamente isso que acontece na vida do crente. E o diabo ele é persistente. Paulo está dizendo que tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. É isso que tem acontecido hoje com a vida do crente? Todas as vezes não, meus irmãos. Mas, queridos irmãos, diante de tudo isso que nós vimos sobre o diabo, nós precisamos de uma preparação. Nós precisamos lutar com as armas espirituais, porque com as armas carnais nós não iremos vencer o diabo. Para se vencer o diabo, nós precisamos lutar com as armas espirituais. E Paulo aqui vai nos dar essas armas espirituais. Primeiro, versículo 14. Ele vai dizer: estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. O cinturão da verdade tem que estar ao redor do nosso corpo. O cinturão da verdade é uma arma espiritual para nós vencermos Satanás. Por quê? Porque Satanás ele é o pai da mentira. E quando o crente ele faltar com essa verdade, dificilmente ele não vai conseguir vencer Satanás. Porque Paulo está nos dizendo que o cinturão da verdade
precisa ser uma arma espiritual para nós vencermos Satanás. Meus irmãos, a dificuldade é que o crente muitas das vezes está assim com Satanás, com relação à mentira. Satanás, ele é o pai da mentira, e tem muito crente mentiroso. Por ter muito crente mentiroso e não praticar essa verdade, Satanás sempre tem tido vantagem na vida do crente. O próprio apóstolo Paulo vai dizer na sua santa palavra em Efésios capítulo 4, versículo 22, 25, ele diz: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então não minta, vista-se dessa cinturão da verdade. O que mais que o apóstolo Paulo está nos dizendo? Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Da couraça da justiça. E a justiça aqui é a justiça de Cristo em você, que significa que você está debaixo da proteção do sangue. O inimigo, ele não pode atacar você, porque você está coberto do sangue de Jesus, e que declara você justo diante dos olhos de Deus. Então você precisa se revestir da couraça da justiça. É uma arma espiritual para vencer Satanás. O que mais que o apóstolo Paulo vai nos dizer? Versículo 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Se você não estiver com o evangelho da paz, você vai escorregar, você vai entrar em brigas desnecessárias, porque o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo de número 5, versículo 1, ele diz: justificado mediante a fé temos a paz com Deus. E você precisa embraçar o evangelho da paz. Trocando isso em miúdo, você precisa ter paz com Deus. Foi isso que nós pregamos hoje nas virtudes do fruto do Espírito Santo, aqui na Escola Bíblica Dominical, nosso devocional pela manhã. Que essas virtudes, amor, alegria, paz, é o nosso relacionamento para com Deus. E essa arma espiritual aqui, qual Paulo está dizendo, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, é ter a paz de Jesus Cristo no teu coração. É ter a paz de Deus no teu coração, que você vai vencer as artimanhas, o poder de Satanás, porque você vai ter o evangelho da paz. Irmãos, preste atenção que eu vou lhe falar, apesar de nós sermos crentes, mas tem alguns momentos das nossas vidas que nós não temos a paz de Deus, ou a paz com Deus, pela desobediência, por aquilo que fazemos que não glorifica, não exalta, não bendiz o nome do Senhor. Então nos falta essa paz com Deus. Se eu perguntasse aqui, o que você iria responder? Você está em paz com Deus? E você vai me perguntar: mas pastor, como é que é essa paz com Deus? Eu disse para os irmãos na Escola Bíblica Dominical que a paz com Deus é quando você está em obediência à palavra do Senhor, para que as promessas do Senhor venham estar sobre a sua vida. Não é assim que o Salmo 128 diz? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
Aí vem todas as promessas daquele salmo, mas para aqueles que têm o evangelho da paz, porque foi por meio desse evangelho que Paulo nos disse, justificado mediante a fé, temos paz com Deus, que nós viemos ter essa paz com Deus. Por quê? Porque nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos sobre a ira de Deus, nós estávamos em rebelião com Deus, e para vencer Satanás, você precisa ter a paz de Deus. Se você não tiver a paz de Deus, dificilmente você vai vencer Satanás. O apóstolo Paulo ele vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí Augusto Nicodemos diz na sua nota: e se Deus for contra nós, quem será a nosso favor? Então Deus ele precisa estar conosco. Então Paulo está dizendo que nós precisamos calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Que mais? Versículo 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, o escudo da fé é o escudo que cobre todo o corpo. Mas o que é esse dardos inflamados do maligno para que você possa usar o escudo da fé? O que é esse dardos inflamados do maligno? Já teve um dia na sua vida que veio algum pensamento que você pensou e você ficou chocado com você mesmo e perguntou para você mesmo: é eu essa pessoa que estou pensando isso? Será que é eu mesmo essa pessoa que estou pensando matar aquele próximo? É eu mesmo essa pessoa? Irmãos, quando Paulo está dizendo aqui dardos inflamados do maligno, é o pensamento que Satanás ele coloca na nossa cabeça. Então, é aquele pensamento, não é o que você crê, não é o que você gosta, não é o que você quer fazer. E para nós vencermos esses dardos inflamados do maligno, nós precisamos colocar o escudo da fé e dizer assim: eu não creio nisso, não é dessa forma que eu penso, eu não aceito desse jeito, porque a minha fé, o escudo da fé, o qual nós estamos nos revestindo, ele não vai permitir que Satanás venha colocar esses dardos inflamados do maligno na nossa cabeça. Então, quando Paulo está dizendo no versículo de número 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando chegar aquele pensamento diabólico, que muitas das vezes o crente tem, né, pensamento diabólico, nós precisamos usar esse escudo da fé. Que o autor de Hebreus diz: sem fé é impossível? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos nos revestir desse escudo da fé para vencer os dardos inflamados do maligno, porque é isso que eles têm colocado muitas das vezes na mente do crente, para desobedecer a Deus, para fazer aquilo que não é da vontade de Deus. E muitas das vezes o crente ele tem caído nessa artimanha, nessa astúcia de Satanás, porque ele não usa o escudo da fé. E nós precisamos usar o escudo da fé.
que mais que Paulo está nos dizendo no versículo 17? Ele diz: tomai também o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Irmãos, o capacete, ou melhor dizendo, a cabeça, ou melhor dizendo ainda, capacete é aquele instrumento que protege a parte mais importante do nosso corpo. Eu fiquei pensando, né? Por que a gente usa capacete? Os motoqueiros usam capacete para não cair, para não bater a cabeça, porque a cabeça é a parte mais importante do nosso corpo. Então nós precisamos tomar também o capacete da salvação. E o que é isso? O que significa tomar o capacete da salvação? É tomar posse da salvação, é saber quem você é saber qual a sua identidade, é saber em que reino você pertence. Isso é tomar. Isso é que o Paulo está dizendo: tomai também o capacete da salvação. É se posicionar, saber quem você é. Por exemplo, você é um crente verdadeiro? Você já decidiu-se em Cristo verdadeiramente? O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz lá que ninguém pode servir a dois senhores. Ou a pessoa serve o diabo, ou a pessoa serve a Cristo. Não se pode ficar no meio. Ou é de Satanás ou é de Deus. Paulo está dizendo aqui que nós precisamos, para vencer as artimanhas de Satanás, é tomar o capacete da salvação. Foi isso que Paulo disse para Timóteo: tome posse da vida eterna. Então, irmãos, se decida quem você é. Verdadeiramente salvo em Cristo Jesus? Se você for, você precisa tomar o capacete da salvação. E o apóstolo Paulo, ainda no versículo 17, ele vai dizer outra arma espiritual: e é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, ela é uma arma de defesa e de ataque. Lembra lá de Jesus Cristo na tentação? O que ele disse lá? O que Jesus Cristo disse para o diabo? Está escrito. Está escrito. Irmãos, essa arma espiritual chamada a palavra de Deus, ela é muito importante para que possamos vencer as artimanhas de Satanás. Mas a dificuldade dos crentes no dia de hoje está faltando essa arma. Conta-se uma história de um povo que eles tinham a Bíblia, mas eles eram perseguidos. E as pessoas que estavam perseguindo eles pegaram a Bíblia deles e queimaram. Mas antes de queimar a Bíblia deles, eles eram aquelas pessoas que procuravam memorizar a Bíblia. Então, pegaram as Bíblias, tocaram fogo, mas eles ficaram com a Bíblia na mente. E quando passou toda aquela perseguição por eles estarem com a Bíblia na mente decorada, eles passaram a escrever a Bíblia novamente. É isso que Paulo está nos dizendo aqui, que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tem que estar nas nossas mentes, tem que estar gravadas nas nossas mentes, para podermos vencer todas as artimanhas de Satanás, como Jesus venceu quando estava passando pela tentação. Jesus, ele não teve a oportunidade de ir lá no Google lá, tac, 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 tac. Não, estava na mente.
E hoje, irmãos, o que é que nós temos visto na igreja contemporânea do dia de hoje? É a falta da memorização da palavra de Deus. Muitas das vezes o inimigo ele tem nos vencido porque nós não usamos a palavra de Deus. Está escrito, é assim que a palavra diz. Quando alguém chegar para namorar com um jovem que não é crente, a palavra do Senhor nos diz que não pode a luz se unir com as trevas, porque é assim que a palavra do Senhor diz. Então hoje nós precisamos estar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Parece hoje, irmã Poliana, que está analfabeto da palavra de Deus. Hoje nós temos uma imensa facilidade de memorizar a palavra de Deus, né? Só não pode ir para o Jantes, né, gente? Cadê o Jantes? Só não pode ir para o Jantes. Quando o Jantes lá no versículo lá da desafio bíblico, no versículo, memorizou quantos versículos, Jantes? 40 versículos. É assim que tem que ser, irmãos, nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela tem que estar gravada, memorizada nas nossas mentes, para quando Satanás chegar, nós vamos dizer, está escrito. Irmãos, depois dessas armas espirituais, nós precisamos de uma energia para vencer essa guerra espiritual. E Paulo ele vai nos dizer qual é essa energia no versículo de número 18. Paulo vai dizer assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Qual é a energia que nós precisamos para vencer as artimanhas de Satanás? É a oração. Paulo está dizendo com toda oração, com toda oração. E Paulo aqui vai nos dizer o tempo dessa oração. O tempo dessa oração. Versículo 18 ele vai dizer: orando em todo o tempo. Isso quer dizer que o cristão, o crente, ele tem que estar em constante comunhão com Deus. O crente, ele tem que estar em constante comunhão com Deus. Olha essa nota aqui, irmãos, que muitas das vezes nós cometemos esse erro. Ele diz assim: é errado dizer: Senhor, vimos agora a tua presença. Irmãos, o crente ele jamais pode pedir licença para sair da presença de Deus. Todos nós devemos estar em todo tempo na presença de Deus. Não é assim que muitas das vezes nós oramos? Senhor, quero entrar na tua presença. Paulo está dizendo aqui no versículo de número 18, ele vai dizer: orando em todo o tempo. Nós temos também que Paulo vai nos dizer sobre a natureza da oração. Ele vai dizer com toda oração e súplica. Primeiro, orando em todo o tempo, agora com toda oração e súplica. É mais um tipo de oração que Paulo está nos dizendo, que devemos usar súplica, intercessões e ações de graça. Ou seja, em todo o tempo, para vencermos a artimanha de Satanás, nós precisamos estar suplicando, intercedendo e sempre agradecendo a Deus, que é a natureza da oração. Ainda no versículo 18, Paulo também vai nos falar sobre a esfera da oração, que é no Espírito. No Espírito, quer dizer que essa oração precisa ser motivada e assistida pelo Espírito Santo.
Eu quero que vocês abram sua Bíblia para Romanos 8:26, aquele versículo conhecido, Romanos 8:26, para dizer para os irmãos que quando Paulo está dizendo no Espírito, e essa oração ela precisa ser assistida e motivada pelo Santo Espírito de Deus. Romanos 8:26. Sabe por quê? Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque sabemos orar. É assim que ele diz, porque sabemos orar. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos os santos. Então Paulo está dizendo, a esfera da oração é orar no Espírito Santo, para que ele possa nos assistir nas nossas fraquezas. Que mais? Energia, eu estou falando de energia para nós vencermos essa guerra. Paulo vai dizer ainda no versículo 18, a vigilância da oração. Ele vai dizer, e para isto vigiando. E para isto vigiando. Irmãos, nós precisamos por meio da oração vigiar. Nós precisamos vigiar. Mais uma vez, Pedro diz lá, ele diz, sede sóbrios e vigilante. O diabo anda ao derredor, procurando alguém para devorar. E se nós, por meio da oração, não vigiarmos, Satanás ele vai nos tragar. E é isso, irmãos, que está acontecendo com muitos crentes. Não vigiam por meio da oração. Lembra de Jesus Cristo quando foi orar no monte? E ele foi orar, deixou seus discípulos. Quando voltou, os discípulos estavam dormindo. Foi uma vez, foi segunda vez, terceira vez. E ele disse, nenhuma hora vocês podem orar comigo, nenhuma hora a gente pode vigiar, para que Satanás não venha ter vantagem sobre as nossas vidas. Então nós precisamos sempre estar vigilante por meio da oração. Que mais ainda no versículo 18? Com toda a perseverança. Com toda a perseverança. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos de Filipenses. Perseverai na oração. A igreja primitiva foi aquela que sempre orou com perseverança. Vamos ver esse texto. Atos, capítulo de número 1, vamos ver dois textos. Paulo está dizendo que nós precisamos perseverar na oração. Atos, capítulo de número 1, versículo 14. Que maravilha, irmãos. Já pensou se nós fizéssemos isso? Atos, capítulo 1, versículo 14. No plural, todos os congregados e membros da Brilho Celeste, todos perseveravam unânime em quê? Em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Irmãos, é todos que vêm para o ministério de oração? É todos que vêm para o culto de oração? Isso aqui é todos. É todos aqueles que têm a disponibilidade, era para estar no ministério de oração. Todos que têm a disponibilidade, era para estar no culto de oração e doutrina nas quarta-feiras.
Todo que tem a disponibilidade é para estar na escola bíblica dominical, porque um elemento do culto é a oração. Então, a igreja primitiva, todos estavam perseverando unânimes em oração. Aí você vai perguntar, mas pastor, tem outro texto? Tem, bem aqui mesmo, Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e aonde? Nas orações. Irmãos, Paulo está dizendo para nós que nós precisamos perseverar na oração. O alcance da oração que Paulo vai nos dizer no versículo 18, parte C, quando ele diz assim: e súplica por todos os santos. Por todos os santos. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos orar uns pelos outros. Irmãos, preste atenção que eu vou lhe falar, preste atenção para mim aqui. Eu conheço pessoas que estão lutando sozinhas. Paulo está dizendo aqui, e súplica por todos os santos. Eu conheço pessoas que estão lutando sozinhas. Não tem a coragem de dizer: igreja, ora por mim. Pastor, ora por mim. Paulo está dizendo que nós precisamos orar uns pelos outros. Não é assim que Tiago diz? Que nós precisamos orar uns pelos outros? Irmãos, eu aqui tenho a prática, da maioria das vezes que vou fazer, eu peço oração. Eu peço oração, porque, irmãos, eu preciso das orações dos irmãos. Muitas das vezes eu não vou conseguir vencer sozinho se os irmãos não me ajudarem em oração. Então Paulo está dizendo aqui que nós devemos orar uns pelos outros, porque o alcance da oração que Paulo está dizendo aqui é por todos os santos. Por todos os santos. E tem irmãos que estão lutando sozinho. Pode até vencer, mas pela graça e pela misericórdia. Mas nós precisamos lutar juntos em oração. Por fim, irmãos, versículo 19, Paulo ele vai dizer assim, versículo 19: também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Agora Paulo ele pede oração por ele mesmo. Paulo aqui ele pede oração para que seja dada no abrir da boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo aqui ele pede coragem. Paulo aqui ele pede poder, para que quando ele abrisse a sua boca, com coragem e intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Irmãos, sabe o que a igreja está precisando hoje? É de poder. A igreja está precisando de poder, a igreja está precisando de intrepidez. As coisas não estão acontecendo, as mesmas coisas, nada muda, está faltando poder na nossa palavra, irmão. Paulo está dizendo: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca poder. E muitas das vezes nós não temos poder de abençoar os nossos irmãos. Primeiro porque nós estamos vendo aqui essa energia, e quando o crente não ora, ele não tem esse poder. E Satanás, ele está sobressaindo porque falta poder na igreja de Deus. Então Paulo está dizendo: irmãos, ore por mim, para que Deus me dê coragem, me dê poder. E versículo 20 diz: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo Jesus eu seja ousado para falar
como me cumpre fazê-lo. Irmãos, esse contexto aqui é quando Paulo estava preso. Quando Paulo estava preso ali em Filipenses, que Paulo, com o poder que ele tinha, ele pregou para a guarda pretoriana, e aqueles soldados, por meio do evangelho, do poder do apóstolo Paulo, preso, mas estava pregando a palavra de Deus, os soldados se converteram. E na saudação do apóstolo Paulo aos romanos, no final da carta, ele sauda aqueles irmãos de César, porque foi aqueles que ele ganhou pela santa palavra de Deus, por meio do poder de Deus. Paulo diz: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, cumpre-me fazê-lo. Então, irmãos, nós temos aí um inimigo chamado Satanás. E para nós vencermos esse inimigo, nós precisamos lutar com as armas espirituais. Para nós vencermos esse inimigo, nós precisamos da energia para vencer essa guerra. E a energia é a oração. Não negligencie a oração, seja no seu lar, seja no espírito, seja na igreja, mas você não vai vencer Satanás se você não se revestir de toda a armadura de Deus. Paulo vai dizer lá que é toda. Portanto, versículo 13: tomai toda a armadura de Deus. Não é somente o escudo da fé, é toda a armadura de Deus. Para quê? Versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. É toda a armadura de Deus. Aí, meu irmão, sabe o que vai acontecer? O diabo, ele vai fugir de você. A Bíblia diz: resistir o diabo, o que ele acontece? Ele fugirá de vós, porque você vai estar protegido com as armaduras de Deus. Você vai estar com a energia da oração, e o diabo, ele vai fugir de você. Então, que Deus, na sua infinita graça, misericórdia, possa nos ajudar para sempre nós estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, para vencer as ciladas do diabo, para vencer os dados infamados do inimigo. Amém? Curve a sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa santa palavra que ajudou a nós relembrarmos com quem nós estamos lutando, Senhor. E pela Tua santa palavra nós vimos os aspectos dos nossos inimigos que estão nas regiões celestiais. E, Senhor, nós queremos pedir a Tua ajuda para que nos revertamos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra a cilada do diabo, Senhor. Pai, ajuda cada família representada essa noite, a cada pai que é o cabeça, que é o sacerdote do lar, para que possa revestir a sua família dessa armadura de Deus. Pai, nos dê essa energia chamada oração, para que possamos vencer
todos os dados infamados do maligno, Senhor, e juntamente com o escudo da fé, possamos apagar todos esses dados infamados do maligno, Senhor. Deus, no nome de Jesus, repreenda, Senhor, toda a artimanha de Satanás nas nossas vidas, Pai. Pai, não deixe que a nossa luta seja contra a nossa família, não deixe que a nossa luta seja contra pessoas, gente, mas que possamos estar atentos para o nosso inimigo, Senhor, que anda ao derredor querendo nos destruir, querendo acabar com as nossas famílias, querendo derrubar a Tua igreja, acabar com a Tua igreja. A Tua palavra diz, Senhor, maior é aquele que está em nós, o Teu Santo Espírito, do que aquele que está no mundo, Senhor. Ó Senhor, nos ajude a nos revestir da oração, que possamos estar em constante oração pela nossa família, pela igreja do Senhor, pela nossa parentela que ainda não te tem como único e suficiente Salvador, para que Satanás não arraste para o inferno, Senhor. Ajuda-nos a pagar o preço por meio da oração, Pai. Ó Senhor, nós queremos orar uns pelos outros, queremos interceder uns pelos outros, pedir que o Senhor nos ajude a estarmos em constante orações uns pelos outros, todos os dias, todos os momentos, e com ações de graças agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem respondido às nossas orações, porque o Senhor tem tido misericórdia para conosco, porque a Tua graça, a Tua bondade está sobre as nossas vidas, e por meio da oração nós queremos prestar gratidão ao Senhor, Pai. Ó Deus, eu apresento aqui cada família representada essa noite. Visite nas suas dificuldades, que o Senhor sabe, Pai. Pai, eu quero pedir por cada pessoa, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê graça, misericórdia. Senhor, eu quero pedir por essa semana que iniciou, que tudo que iremos fazer, o Teu nome seja glorificado. Senhor, não deixe que Satanás venha ter vantagem nas nossas vidas essa semana, Pai. Que possamos nos revestir de toda essa armadura para vencermos Satanás, Pai. Que a Tua palavra nos diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo, nosso Senhor, Pai. Então abençoe a nossa semana, abençoe a nossa ida para o nosso lar, que possamos ter uma noite de um bom sono, de um descanso reparador, e se houver o amanhã para nós, possamos nos levantar, louvar o Teu nome, ler a Tua palavra, orar ao Senhor, nos alegrarmos porque temos essa paz de Cristo nos nossos corações. Ó Deus, recebe da nossa parte toda a honra, recebe da nossa parte toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque reconhecemos que existe um Deus que luta por nós, existe um Deus que está conosco todos os dias, Pai. Por isso, Senhor, nós Te amamos e adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade, pelos séculos dos séculos, no nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Devolvo a palavra para o dirigente, que vai fazer o término do culto dessa noite. Muito bem, queridos, para nós finalizarmos o culto dessa noite, convido que os amados se coloquem em pé, para junto nós entoarmos o cântico que tem como título
em espírito e em verdade. Após esse cântico, estamos encerrado o culto dessa noite. Desde já, que Deus nos abençoe e boa semana a todos. Estamos encerrados o culto dessa noite.
Boa noite a todos.